Marco, dia 12, na verdade, em 2012, dia 21 de dezembro de 2012, eu lembro que eu estava trabalhando e um amigo meu compartilhou na linha do tempo no Facebook, assim, que um orgulho a 89 de volta e felicidade. Eu falei, puta, será que a 89 voltou? Eu moro em Itatiba hoje, não moro mais na capital, né? Você mora em Atibaia, a gente é quase vizinho. E aí eu peguei e acessei o site e tava tocando Aerosmith, Crazy, né? E foi como se eu voltasse no tempo. E aí eu fiquei ouvindo 89, 89, 89. E agora praticamente eu ouço a rádio muito, quase o dia todo. Existe a possibilidade de a gente voltar a ter os sobrinhos da Taíde na 89, porque, puta, era um quadro que marcou tanto, sabe? Eu morava no Ipiranga e trabalhava em Interlago, era 2 horas pro caminho ouvindo 89 e voltava ouvindo 89. Então, sobrinhos da Taíde, Pressão Total. E mesmo hoje lá a gente tem uma turma das antigas, o Tatola tá lá, que é das antigas, o PH Dragani, né? O Cadu também tá lá. E é todo mundo palestrino. Tem uma chance da gente matar esse sonho aí e ver os sobrinhos da Taíde de novo na 89 ou não? Olha, Kleber, isso é uma pergunta difícil de responder, porque eu até já tive aí recentemente a oportunidade de expor em público o que da minha parte seria necessário para que esse sonho pudesse, quem sabe, se realizar. E a minha condição, ela não é muito fácil de ser atendida, porque eu tive um problema com relação a registro de direitos autorais, né? Os personagens do programa que foram criação individual minha, ao longo de muitos anos, eu com os meus cadernos e com os meus, até com máquina de escrever no começo, caderno, caligrafia mesmo, e foram registrados de modo coletivo. Então, isso foi uma situação que me causou um certo prejuízo profissional aí, ao longo de muitos anos. E foi algo que eu coloquei para os meus ex-sócios como uma condição para que a gente pudesse retomar o trabalho, que se desfizesse essa medida incorreta, até ilegal do ponto de vista do registro de direitos autorais, do ponto de vista dos direitos morais de um autor, que a autoria, no caso desses personagens, foi autoria individual, ainda que os atores, digamos, os intérpretes, acrescentassem muito aos personagens, dessem vida, como os bons atores fazem, quer dizer, né, às vezes acrescentam algum caco. Então, eu teria isso como condição, quer dizer, que se desfizesse esse registro incorreto coletivo de um patrimônio, uma propriedade intelectual individual, e que também eu pudesse ser reconduzido ao cargo do qual eu nunca pedi demissão, que era o cargo de coordenador artístico do grupo, que em determinados momentos eu pedi auxílio dos meus ex-sócios para tarefas criativas, mas isso não significava que eu não quisesse continuar naquele cargo que eu até então exercia com muita competência, modéstia à parte, com muito empenho, e até com resultados positivos, né? Com a nossa carreira que estava se encaminhando de um modo muito interessante, e até então eu tinha essa prerrogativa dentro da divisão de tarefas do grupo. Quer dizer, eu tinha a minha função tática, de repente eu passei muitos anos cumprindo aquela função de uma boa forma, de repente eu sou substituído, ou de repente eu vou ter mais, quer dizer, eu vou ser preterido no exercício daquela função, sem que eu seja sequer consultado, ou, quer dizer, nesse caso não é nem como um time de futebol, né? Numa empresa você tem uma divisão de tarefas que às vezes não está muito clara. Vou deixar isso até olhando para o futuro, tá, gente? Para não ficar remoendo coisas do passado. Quando você tem uma empresa, você tem que ter uma divisão de tarefas clara, porque senão, de repente, você chega num momento que tem várias pessoas
executando uma mesma tarefa e nenhuma executando determinadas outras tarefas. Então, daí fica daí sim entra o problema de vaidade, de disputa de egos e tudo mais. Quer dizer, você começa a bater de frente com as pessoas, porque fica uma opinião contra a outra, não existe uma organização funcional dentro daquele time. Enfim, é por aí, acho que falei demais. Você sonha também? É um sonho que você compartilha comigo? Eu gostaria, sim, cara, porque eu acho que é um patrimônio humorístico aí que poderia ser muito mais utilizado do que foi, né? Ele ficou subutilizado em função até de uma certa rebeldia minha na época, sim, uma coisa meio impulsiva de decidir romper com aquela sociedade, mas não romper por motivos banais, e sim por esses motivos que eu acabei de citar que eram fundamentais para mim. Eu me senti, em determinado momento, traído como a pessoa que passou ali 4 anos investindo naquilo, quando os outros tinham os seus próprios projetos profissionais. E eu fui meio que, durante muito tempo, tive um esforço extra, individual, para que aquilo pudesse acontecer. Então, de repente, eu me vi tolhido da minha função funcional, na minha função na empresa, e do meu patrimônio, daquilo que eu tinha criado, né? Aquilo causou um mal-estar. Quem sabe se isso pudesse ser contornado futuramente, até 2150, no título da Cabo Friense da Libertadores. Quem sabe até lá a gente consiga driblar esses problemas, como diria o outro treinador lá.